Bom dia! Mais uma escola dominical online e alegres porque podemos juntos estudar a Bíblia. Quem chega hoje, seja bem-vindo. E os que já estão há um tempo, todos participando do entendimento cada vez maior da palavra de Deus e Deus falando ao nosso coração. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Nós vamos lá para o Novo Testamento, Filipenses no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia, seja a Bíblia física ou a Bíblia virtual. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. E nós vamos estudar hoje, juntos, combate a fake news religiosas. Combate a fake news religiosas. Bíblia aberta? Vamos ler. Quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos o Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E o texto ainda continua agora, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ainda o texto continua agora no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E finalizando o texto, no versículo 9 agora, de Filipenses 3 até o 11, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para reconhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavra lida. Amém. E agora vamos pedir a Deus a orientação, a direção para entendermos os ensinos da palavra do Senhor. Oremos. Gratos, ó Pai, pela bênção da vida eterna em Cristo e pelo privilégio de estarmos reunidos como tua igreja, a igreja de Cristo, que está em todo o mundo e se faz presente aqui agora para estudar a tua palavra. Vem falar por ela a nós, nos dê o alimento, e fala ao nosso coração profundamente, e que a tua palavra possa diariamente dar o crescimento a cada um de nós. E usa-me como um canal para alimentar o teu povo. E agradecemos por esse momento tão especial e oramos em nome de Jesus. Amém. Combate às fake news religiosas. É interessante observar que nós vivemos numa sociedade tecnológica. Isso é muito bom. Hoje nós podemos estar juntos aqui através da virtualidade. E automaticamente somos de comunidades diferentes, religiões diferentes, mas temos um problema muito comum. E nós temos que estar atentos a ele, que são as famosas fake news, notícias falsas. Na verdade são mentiras. E a gente tem que aprender a conviver nesse mundo tecnológico com elas, que estão presentes desde o início do mundo
e estão entre nós de maneira direta, nos nossos celulares, aí diariamente aparecendo entre nós. E a gente tem que aprender a conviver com isso, e principalmente no meio de cristãos, a conviver com opiniões divergentes. Cada época, as fake news, as notícias falsas, as mentiras, questionam a mensagem cristã, questionam o Evangelho, questionam as nossas pregações. E as fake news, infelizmente, elas provocam divisões. Hoje nós percebemos muito bem, em nível mundial e em nível nacional, o quanto elas têm causado problemas, dificuldades nas relações sociais. E dentro da comunidade religiosa, dentro do universo religioso, não é diferente, elas estão presentes. E aí a gente vê a colocação aí das charges, né? As ofertas de hoje deverão equivaler ao mês, senão vocês vão ver com Deus. A comercialização das coisas espirituais. E a charge ainda, a crítica de quem a fez, assim eu consigo dinheiro para pagar a lipoaspiração da patroa. E é triste ver hoje que a religiosidade tem sido usada muitas vezes para motivos políticos, motivos econômicos e de uma ordem variadas de interesses. Deus, o Senhor, é o sol que me ilumina, mas por trás está o interesse econômico. E é interessante nós pedimos a Deus a orientação para cada situação que vivemos, principalmente para combater as fake news religiosas, as mentiras religiosas que se fazem presente na nossa sociedade. E quando nós lemos esse texto de Filipenses, a carta do apóstolo São Paulo, diretamente ele fala, nós temos que cortar o mal pela raiz. E ele vai nos ensinar como combater essas fake news, essas notícias falsas, essas mentiras que tentam corromper o cristianismo. Porque as fake news na nossa sociedade, não olhando para a ordem religiosa, elas estão aí no nosso universo social e é para isso que elas servem, para corrupção, para criar problemas, para criar divisões, dissensões, brigas e até mortes. Mas as religiosas são para atrapalhar a verdadeira pregação do Evangelho, para não se firmar a verdade absoluta que a palavra de Deus coloca para nós. Por isso é muito importante nós pensarmos nisso, e hoje nós estamos lá no capítulo 3. A carta do apóstolo São Paulo, nesse capítulo ele começa já diretamente falando a nós, alertando a nós contra esses ensinamentos estranhos, essas colocações estranhas, colocações que não têm nada a ver com a relação nossa para com Deus. E ele vai de uma maneira bem pesada, ele faz uma colocação forte, e as fake news têm que ser combatidas de maneira fortemente, cortadas o mal pela raiz. E ele já vem acusando aí, acautelai-vos. Quando a gente lê esse versículo, olhando para o grego original, a ideia é preste atenção, esteja em alerta. Qualquer coisa que você ouça, em qualquer lugar, seja no âmbito social, secular, ou no âmbito principalmente no âmbito religioso, nós temos que estar em alerta. E ele alerta aí para esse tipo de gente que faz fake news, que prega mentiras, no meio religioso prega heresias. Eles são acusados de cães. É o mesmo grupo. Então ele classifica aí no texto que nós lemos, né, de cães, maus obreiros. Então ele vai colocando aí, é um tipo só. E é o apelido dos judeus para insultar os pagãos. E quando nós olhamos essa palavra cão, a gente não pode pensar no tempo presente. Porque no tempo presente os cães hoje têm uma vida, alguns têm uma vida muito especial, maravilhosa. Mas os cães da época do que o apóstolo São Paulo está a falar, eram animais selvagens, viviam em matilhas. Então não tem nada a ver com os cães da atualidade. E o William Hendricks, o comentarista bíblico, ele comenta esse texto quando ele diz, não está se referindo, né, os cães
não está se referindo a esses animaizinhos de estimação que a gente tem contato hoje, mas a animais sem dono, que eram os cães daquela época. Eles não eram domesticados no período bíblico. Eram animais sem donos, grandes, selvagens e feios, horríveis. Eles estão em toda parte e a metodologia deles, naquele período, desses cães, era vagar de lixo em lixo, fuçando as imundícias nas ruas. Então o apóstolo São Paulo compara essas pessoas que falam fake news, pregam fake news, usam as fake news, de pessoas como cães. Cães selvagens, cães que vivem aí a comer o seu próprio vômito, e era esse tipo de gente que atrapalhava a vida religiosa naquele período. E hoje a mesma coisa tem atrapalhado a vida religiosa e a vida da própria nação brasileira e em nível internacional do mesmo modo. Mas vejam bem, além de identificar no texto essas pessoas que fazem fake news, isso há 2000 anos atrás, hoje comumente se vê por aí, e até a gente observa aí alguns canais de televisão, sempre colocando, né? Coloca a imagem, coloca a situação, e para as pessoas saberem se é fake, né? Ou se é fato. Comumente a gente vê nos programas fake ou fato. O apóstolo São Paulo está claramente condenando a esses que pregam fake news. E eles identificam eles como mutiladores, né? Eles estão mutilando a verdade do Evangelho. E naquela época, esses maus obreiros que o texto coloca para nós, a gente já vê aí na parte C do texto, além de mutiladores, são chamados de maus obreiros, eram pessoas do mundo helênico, do mundo grego, que haviam se convertido ao judaísmo. Então essas pessoas vieram para o judaísmo e depois estavam vindo agora para o cristianismo. E elas exigiam que as pessoas, para ter a salvação eterna, fizessem o rito da circuncisão. Nós bem sabemos que Deus instituiu esse rito para o povo dele lá no deserto, a circuncisão, e os judeus a faziam e fazem até hoje como ritual para entrar, para fazer parte do povo de Israel. E aí, quando vem a igreja de Cristo, esses ritos não são necessários mais para a salvação. E eles queriam imprimir isso, mutilar a verdade do Evangelho, que para ser salvo, deveria fazer a circuncisão também. E eles são chamados de maus obreiros. Por quê? Eles queriam dizer que a salvação nossa não era só através de Jesus Cristo, mas além de Jesus Cristo tinha que ter a tal da circuncisão. E aí Paulo pesadamente os trata dessa forma, para que as pessoas não sejam enganadas por essa fake news religiosa do apóstolo São Paulo. Mas vejam bem, aprendemos que o ensino do apóstolo Paulo, lá combatendo as fake news religiosas no seu tempo, é o mesmo no tempo presente, não é? Porque elas estão aí. Há muitas colocações no universo religioso que não são verdadeiras, são criações, são presas a tradições que não edificam. Essa semana eu estava assistindo um podcast com uma pessoa ligada a uma denominação pentecostal poderosíssima no país, e ele alertava isso. Muitas coisas a igreja tem que deixar, porque são tradições que já passaram um tempo e são tradições que estão tentando superar a pregação do Evangelho. O Evangelho é superior a qualquer rito, a qualquer tradição, qualquer uso e costumes das religiões que temos por aí, porque o Evangelho supera tudo. E aí o apóstolo São Paulo alerta aquele povo naquela época presente com esses judeus judaizantes conhecidos. Eles eram do mundo grego, eles eram helênicos, e eles estavam ali presentes no tempo do apóstolo São Paulo, e pregando que para se salvar não era só a fé em Cristo, era também ter que se circuncidar. No caso, os meninos, né? Agora, primeiro ponto importante: como combater as fake news religiosas. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos nesta manhã é possível lidar com a fake news com as seguintes estratégias. Então, nós temos que estar preparados, e a Bíblia é maravilhosa. Nós encontramos toda a orientação nela para trabalhar dentro do universo religioso.
e com a nossa vida espiritual e para podermos empenhar a nossa missão como cristãos no mundo em que estamos vivendo. Então vamos ver aí, em primeiro lugar, é possível lidar com a fake news com algumas estratégias. A primeira estratégia que o apóstolo São Paulo coloca para nós, a primeira delas, é preciso estar atento às artimanhas das fake news. No Brasil nós temos uma realidade diferente de outros países. O aplicativo WhatsApp, quando começou no Brasil, ele era aberto, você mandava quantas mensagens você desejava para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Hoje, limitou-se apenas a 5 mensagens. Se você vai nos Estados Unidos e Europa e Ásia mesmo, é à vontade. Mas no Brasil, por causa das fake news, houve a limitação desse trabalho. E o apóstolo São Paulo agora alerta para nós, pela Bíblia, não pelo WhatsApp, cuidado, cuidado, cuidado. E essa tradução bíblica, ela não usa cautelai-vos, né? A terminologia grega, mas ela traz cuidado, que dá a mesma ideia. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com esse povo que prega coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Eles querem colocar um peso na vida de vocês, obrigações que não têm nada a ver com a orientação da palavra de Deus. E aí o apóstolo São Paulo coloca aqui, cuidado, esteja em alerta, esteja atento a tudo que acontece, tudo que se ouve, devemos avaliar, pensar, refletir se é verdade ou não. E ainda nós vamos ver que, nessa época então que o apóstolo São Paulo está com as suas fake news, com esses judeus gregos, né, helênicos, convertidos ao judaísmo, eles estavam tentando confundir a cabeça dos cristãos de Filipos. Então o apóstolo São Paulo aí criando a ideia que eles tinham que se circuncidar para que eles pudessem experimentar a salvação. E a Bíblia e a pregação que o apóstolo São Paulo trouxe a eles ali do Evangelho não tem nada disso. E as fake news vêm para confundir. E no universo religioso é a mesma coisa. Tudo que se fala, tudo que se coloca, nós temos que ter um padrão. Como nós usamos o metro para medir, é a nossa medida padrão, para também saber se aquilo é de fato verdade real, nós temos que analisar pela Bíblia. A Bíblia é o padrão para que a gente siga e veja se aquelas colocações de fato são verdade ou não. É o que o apóstolo São Paulo está alertando à igreja de Filipos. Por quê? Porque os inimigos de Cristo, eles são falsificadores do Evangelho com suas fake news. Elas estão aí. E quando nós lemos lá a carta do apóstolo São Paulo mesmo, em Gálatas capítulo 5, versículo 11, nós começamos a descobrir: porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Porque os judeus criam na circuncisão. Era a forma deles poderem entrar, fazer parte do povo de Israel. O povo de Deus ali em Israel, a circuncisão era o caminho. Como nós vemos hoje os judeus que ainda esperam o Messias em Israel, fazem o mesmo, praticam, porque ainda acreditam. Ainda não foi tirado o véu da visão deles acerca de que o Messias já veio. E em Gálatas 5:12 aprendemos ainda: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. O apóstolo São Paulo vai bem forte, né, na colocação aí, né? Essas pessoas, ele duramente coloca, porque elas estão atrapalhando a vida espiritual da igreja de Filipos, e as mentiras, as fake news atrapalham também a vida espiritual nossa hoje, no tempo presente. Há muitas colocações, nós temos as nossas religiões, temos as nossas igrejas, mas tudo que é feito ali nós temos que ver se é bíblico, é a palavra de Deus, e se a interpretação também está correta, adequada. É aquilo realmente que o texto trabalha de verdade, ou é uma interpretação não adequada? A hermenêutica bíblica de interpretação é a própria Bíblia explica a Bíblia. Então a própria Bíblia explica a Bíblia. E é interessante que quando nós fazemos essa hermenêutica, o termo usado para interpretação, nós aprendemos o que de fato está no texto bíblico. Agora, observem que, no caso aí, esses judeus que eram gregos convertidos
ao judaísmo, eles ensinam que a salvação depende da observância da lei, não mais. Da abstinência de determinados alimentos ou bebidas, não mais. Jesus Cristo veio claramente e nos alertou: o que contamina não é o que eu me alimento, o que eu como. O que contamina é o que sai de mim, porque do coração procede coisas que desagradam a Deus. Um coração que não serve a Deus, um coração duro, um coração de pedra, o que sai dele é coisa que não serve a Deus. Ou de uso e costumes, né? Prática de boas obras e outras. É interessante observar que só com boas obras eu não consigo entrar no céu, não entro no céu. Eu não tenho condição de mim próprio entrar no céu. Não tem condição nenhuma. Eu não tenho o que fazer. Porque eu estou condenado à eternidade. Mas Jesus Cristo veio e através dele eu tenho a salvação eterna. Só por ele. Por isso nós terminamos as orações em nome de Jesus, porque só através dele. E isso é de graça. É ofertado a nós gratuitamente. E o mais importante, não é o que eu faço no meu universo religioso, mas é o que Cristo fez por mim. E quando eu tenho a minha paixão, o meu amor por Cristo, eu me coloco no meu universo religioso vivendo isso. O mais importante é Cristo. Não os rituais religiosos como as fake news eram pregadas aí à igreja de Filipos no tempo de Paulo. Mas vejamos que nada disso pode assegurar a vida eterna. Pode fazer a circuncisão, pode seguir a lei judaica, de maneira nenhuma. A lei nos condena. O apóstolo São Paulo nos alerta que a lei serviu de aio para que nós chegássemos a Cristo. Cristo cumpriu toda a lei por nós. Ele cumpriu todos os 10 mandamentos por nós. Os 10 mandamentos, se eu quebro um, eu quebro todos. Jesus cumpriu toda a lei por nós, pagou toda a nossa dívida. Ele foi o nosso substituto e só Cristo salva. E a única maneira para eu entrar no céu só tem um Senhor, o único Senhor. É o dono da minha vida, o único mediador. É o único e salvador. É o único. Não há outra pessoa que possa intervir na minha relação para com Deus e não há ninguém que possa dar a vida eterna por mim. E se olhar para o universo religioso, olhando para todas as religiões que há no planeta, nenhuma delas tem alguém um Deus que deu a vida, assumiu a forma humana, assumiu o nosso lugar, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E graças a ele nós temos a vida eterna. Nenhum dos outros líderes religiosos em nível mundial, de religiões aí centenárias, milenares, fizeram isso. O único foi Jesus Cristo. E observamos, em segundo lugar, uma segunda estratégia, para a gente combater as fake news religiosas presentes. É preciso enfatizar o plano único da salvação em Cristo. E Paulo, nesse momento, recorre às suas tradições religiosas. Nós podemos observar no texto que, mais do que natural na religiosidade, era o apóstolo São Paulo. Ele nasceu no universo judaico, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu, então veja bem, ele tinha tudo ali colocado, todo o potencial, e ele considerou aquilo tudo como não importante, as tradições, para que se alcançasse a salvação. O biblista José Comble, ele analisa esse texto e ele coloca para nós aí uma posição. O que está em jogo é o próprio significado do cristianismo. Então aquelas pessoas estavam ali com as fake news tentando quebrar o valor do cristianismo, porque o cristianismo é Cristo. Cristo é tudo. Ele fez tudo para que as pessoas alcançassem a salvação. E ele coloca aí, sua origem religiosa conferia grandes vantagens, não é? E o apóstolo São Paulo coloca em Filipenses capítulo 3, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Carne que ele fala é sua origem, Sua origem. Ele era judeu legítimo. Ele não era como aqueles que pregavam fake news, gregos convertidos ao judaísmo. Ele era realmente natural.
E ainda o texto coloca para nós agora em Filipenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo São Paulo vai colocando: circuncidado no 8º dia de vida. Isso era uma tradição, né? Como nós percebemos até hoje, em Israel é feito isso. Eu acompanho a brasileira que mora em Israel, casada com um judeu, Israel com a Aline. É muito bom o trabalho que ela faz, mostrando Israel para nós. Ela é judia. E ela mostrou até quando o filho dela, né, o Jair, foi circuncidado. Até hoje eles fazem isso. E o apóstolo São Paulo também foi. Pertence ao povo de Israel. Ele era do povo de Israel. Da tribo de Benjamim. Benjamim foi um dos filhos de Jacó, que nasceu já na terra prometida. Verdadeiro hebreu. Ele era hebreu realmente, de verdade. Hebreu. E ele falava não somente o aramaico junto, presente à sua família, mas como o hebraico nas sinagogas. Esses helênicos, eles não tinham, possivelmente falavam o hebraico, não, o aramaico, que era comumente falado, mas o hebraico não. E quanto à lei, fariseu. Quando a gente vê essa palavra, ele era da linha farisaica em Israel, que quer dizer separado. E esses fariseus, eles surgiram quando houve o período interbíblico. Nós sabemos que há um período de 400 anos que não houve manifestação nenhuma. Quando termina o livro de Malaquias, né? Nós temos lá no final, o último livro, né, de Zacarias, Malaquias, termina lá o final dos profetas menores, até Mateus, no Novo Testamento, são 400 anos. E nesse período que surgiram os fariseus, para combater a cultura grega, que estava tentando se fazer presente ali com ensinos que não diziam nada ao judaísmo, né? Todo aquele universo religioso helênico com os seus deuses, e não tinha nada presente. E os fariseus surgiram nesse período, e o apóstolo São Paulo fazia parte deles. Quanto à lei, fariseu. Em Filipenses capítulo 3, 6, Paulo ainda alerta o apóstolo. E era tão fanático que perseguia a igreja. Então veja bem, ele tem as credenciais para alertar os cristãos de Filipos que aquelas fake news não tinham nada a ver com o evangelho. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Então a gente vê aí, circuncidado, o apóstolo São Paulo, hebreu de ancestralidade da tribo de Benjamim, rigoroso da lei, fariseu, perseguidor da igreja, não é? E ele coloca, eu gosto muito dessa tradução de Filipenses, o capítulo 3, versículos 7 e 9, da Bíblia atual, né? E na linguagem de hoje, que nós chamamos, né, no Brasil, eu estava pensando em inglês, mas na Bíblia, na linguagem de hoje. E ele coloca para nós aí essa grande verdade. Ele declara, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Então tudo isso que ele coloca, toda essa vida religiosa, isso valia muito para mim, era muito importante. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. Nada disso mais me serve. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Tudo isso é lixo, é ritualismo. Tudo aquilo que encerra em si mesmo, toda a religiosidade que é feita para si própria, e não para Cristo, não tem sentido nenhum. Todas as colocações, os nãos que a gente vê aí presentes na sociedade, nós temos que estar em alerta. Não bebe, não fuma, não usa droga, não. Hitler era uma pessoa que não bebia, não fumava, e foi o maior inimigo da história da humanidade em todos os tempos. Então nós temos que tomar cuidado para ver se tudo isso que está sendo colocado é de fato algo de verdade, é do cristianismo. É algo de poder, é algo do evangelho. Eu fiquei assim assustado de ver as religiões mais tradicionais aí, pentecostais, que tinham um uso de costumes assim exacerbado, né? Estão começando a rever os conceitos e percebendo, nós estamos em novo momento e tudo aquelas colocações não tinha nada a ver com o evangelho. E agora o evangelho supera tudo isso e vence tudo isso. E é o que a gente vê aí com o apóstolo São Paulo, tudo é lixo. Ele considerou para que pudesse mostrar a eles e combater as fake news que estavam presentes aí no caminho dele. Agora, o que o apóstolo São Paulo coloca para nós? O caminho único para a salvação. Quando nós falamos em tradições, há tradições muito especiais que
nós devemos usar, né? Que nos trazem edificação e tal. Mas há muitas delas criadas pelos homens que não levam a nada, porque o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E o caminho para a salvação é de graça. Não se precisa fazer nada, nada, eu não tenho como. É ofertado a mim através da ação do Espírito Santo, tocado no meu coração. Há uma transformação sobrenatural, miraculosa, maravilhosa, há uma mudança de entendimento, há uma transformação, e essa transformação não é através de um pregador, de uma pregadora, é através da ação do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus. E aí a gente vê em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Olha, graça, favor imerecido de Deus, por meio da fé, que é um dom dado por Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, claramente, é um dom que Deus nos dá através da ação do Espírito Santo. Não vem das obras. Obras nenhuma pode nos dar a vida eterna. Por mais que eu faça obras e aí por diante, a gente vive numa sociedade em que as pessoas fazem obras, devem se fazer, porque pelos frutos conhecereis, mas não para obter a salvação, porque ela já está garantida através de Cristo. E Ele nos oferta gratuitamente, para que ninguém se glorie. E através dele, somente por ele, que nós temos a salvação eterna. E não precisamos seguir as fake news ali do período apostólico, que era ter a prática da circuncisão. E hoje também a gente vê muitas religiosidades criando colocações que não são bíblicas, não são verdadeiras, e as pessoas sendo levadas, acreditando, por não lerem a Bíblia, por não estudar a Bíblia, acabam sendo manipuladas por esses maus obreiros, por esses cães que o apóstolo São Paulo coloca aí, que mutilam, né? que danificam, corrompem a pregação do Evangelho. Mas vejam bem, claramente, aí a gente volta a essa imagem. A salvação é pela graça, mediante a fé, o texto que nós acabamos de ler. Agora veja bem, o passaporte para a salvação é somente Cristo. E não existe outro caminho nem outras alternativas. E a gente vê claramente o Evangelho de João. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho. A única maneira para eu entrar no céu, não existe outra. A verdade, estamos com a verdade, não temos fake news alguma. E a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, somente por Ele, somente através dEle, que nós alcançamos a salvação. Não precisamos fazer a circuncisão como aquelas fake news religiosas do tempo do apóstolo São Paulo. E como hoje também, as pessoas criam uma série de colocações, criam determinadas religiões, pregações, orientações através daí dos programas de YouTube, presentes nas TVs, nos livros, nas pregações, e coisas totalmente divorciadas, são fake news religiosas. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque o único caminho para eu alcançar a vida eterna, e que me dá certeza e segurança, é através de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, reforça bem essa ideia. Não há salvação em nenhum outro, não há. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação só através de Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo pregava isso ali: não vão se circuncidar. Que já é circuncidado, judeu, tudo bem, mas vão circuncidar para obter a salvação? Não precisa mais. A circuncisão tem que ser do coração, não a circuncisão física. E ainda quando nós ouvimos o mesmo, e lemos, melhor dizendo, o mesmo José Comblen, que é o biblista, ele diz assim, lá nas suas orientações no comentário bíblico nesse texto: ser cristão é adotar o modo de viver que Paulo procura explicar. Ser cristão não é possuir tais e quais qualidades. Não é fazer tal coisa. Não é ser de tal jeito determinado. Olha a colocação dele. Ser cristão não é contar consigo mesmo. Não dar valor nem ao que a gente é, nem ao que a gente tem. E sim dar valor unicamente ao que vem de Deus. O que vale não é o que a gente conseguiu ser ou ter, e sim viver sempre na esperança e na dependência
de Deus. Aí está bem claro, retratando uma análise mais profunda, né, dessa verdade colocada pelo apóstolo São Paulo. Mas em terceiro lugar, terceira estratégia, é preciso preparar-se devidamente para o combate. Então nós temos que estar em alertas, as fake news estão aí, as orientações contrárias à palavra de Deus, contrárias ao ensino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e aí ele coloca, é preciso preparar-se devidamente para isso. O imperativo é rever o passado, né, para as necessárias correções, avaliar o presente para consolidar a fé e olhar para o futuro com uma esperança inabalável. É tão bom nós sabemos onde começamos a nossa vida com Deus, onde nós entregamos a vida a Ele, fomos transformados, nos convertemos, a graça nos alcançou, o poder nos alcançou, o Espírito Santo habita em nós e começamos ali. E nós estamos rumando para a eternidade com Deus. A qualquer momento Ele pode nos chamar. Nós estamos caminhando com Cristo. E a qualquer momento Ele pode nos chamar. Então, devemos estar preparados para combater com a própria palavra de Deus. E a Bíblia Vida Nova, não é? É uma Bíblia que tem comentários muito bons. É uma Bíblia como as outras Bíblias, mas tem comentários muito interessantes. E a Bíblia Vida Nova sugere algumas posturas que nós devemos ter quanto a isso, não é? Quanto à questão de estar devidamente preparado para o combate. A primeira delas, aí colocada pelo apóstolo São Paulo, é renúncia ao passado. Então vejam bem, Filipenses capítulo 3, agora o versículo 4 e 5. Bem que eu poderia confiar também na carne. O apóstolo São Paulo fala, olha, o meu passado, eu poderia confiar na carne, que eu sou judeu, não é? Vim dessa ascendência. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Gostei muito de ver essa ideia aqui, hebreu de hebreus. Ele era um hebreu que falava aramaico em casa e hebraico na sinagoga. Então ele tinha esse domínio, que é o que os que pregavam fake news não tinham. Então ele renunciou ao passado, deixou para trás. Tudo isso não tinha a devida importância. Mas também, um segundo ponto importante, que nos é colocado também agora, em Filipenses capítulo 3, versículos 6 a 7. Então ele vai colocar para nós a ideia. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Tudo isso que vocês estão falando, essas colocações que não tem nada a ver com o Evangelho, com a pregação de Cristo, hoje o mesmo presente, a gente ouve, eu gosto muito de ouvir pessoas que pensam diferente de mim, religiosamente mesmo diferente de mim, e é interessante ver, não é, que tudo isso, a gente percebe a necessidade da pessoa entender, isso tudo é algo que não tem nada a ver com a salvação, com a vida eterna. É criado pelos homens, são religiões criadas, doutrinas criadas pelos homens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E ele vai colocando para nós que é importante romper com o passado, abandonar a velha vida e as práticas dos tempos sem Deus. É fundamental, não há mais prazer nenhum. A partir do instante que Jesus Cristo é o Senhor, dono da nossa vida, não tem mais prazer em fazer nada que nos desagrade. Porque nós somos apaixonados por Cristo. O nosso amor por Cristo leva a renunciar todas as coisas que contrariam a vontade de Deus. Não temos prazer nenhum em fazer nada contrário a Ele. Porque nós temos o coração, o nosso interior preenchido por um vazio que tínhamos, que somente Cristo preenche. Em Atos 17:30 aprendemos. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. E é tão importante nós nos arrependemos de tudo aquilo que a gente fez que não agrada a Deus, não temos prazer nenhum, abandonamos tudo aquilo. Eu achei interessante essa semana um outro podcast que eu assisti, uma irmã dando depoimento. Elas se converteram, né, tanto a mãe e ela. A mãe era uma fumante inveterada. E no momento que elas se converteram, o Espírito Santo foi tão poderoso que a mãe abandonou, teve asco do cigarro, abandonou tudo aquilo. Eu achei interessante porque não é comumente acontece, mas Deus tem um poder tão grande. Ele pode operar e libertar as pessoas. E a mãe dela, no momento da conversão, foi tão poderosa
que ela abandonou tudo, né, por Cristo. Por Cristo tudo faço, já diz aquela velha canção. E a vida realmente com Deus impõe rupturas com antigas práticas. O apóstolo São Paulo está falando, gente, a circuncisão ficou para trás. Era um rito, era, na verdade, uma simbologia do que quando Cristo viesse, ele faria uma circuncisão muito maior. É a circuncisão do coração. A circuncisão era algo preso a meninos, somente meninos faziam a circuncisão ali, aquele ato ali ao 8º dia. As meninas não. E olha bem agora, a circuncisão que nos é dada é para todos nós, é a circuncisão do coração, é a transformação do coração, é a mudança de coração. E ainda observamos um segundo ponto que é nos colocado pela orientação ali da Bíblia Vida Nova em relação ao combate às fake news. Agora nós vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 10. Viver bem o presente. Renuncie o passado. Tudo aquilo que não agrada a Deus está fora da minha vida. Abandono tudo. E Filipenses 3, 8, 10 nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. No caso aí a palavra perda, quando a estuda no grego, é a mesma palavrinha que apareceu lá quando o apóstolo São Paulo estava indo para Roma naquele navio, e o navio afundou, e eles tiveram que jogar tudo para fora, naquele navio, para que eles se salvassem e chegassem até salvo aí naquela ilha. Mas eles tiveram de jogar tudo, se não jogasse tudo para fora, todas as mercadorias, tudo aquilo que estava sendo levado juntamente com eles naquele navio, tivesse que perder aquilo. A ideia que é usada é a mesma palavrinha que é usada no grego lá naquele texto. E a mesma coisa, se a gente não perder, tudo é perda, não tem sentido nenhum. Tem toda essa tradição religiosa, eu tenho tudo isso, mas considero como perda. E ele coloca lá no final como um refúgio, como uma coisa que não tem valor, não tem sentido. Porque o mais importante é a nossa vida eterna. O momento presente aqui vai ficar. Observemos bem esse ano, estamos quase no final do ano, quantas pessoas já estão, nos deram a Deus. Essa semana nós tivemos 3 pastores que tiveram problemas do coração, infartaram e estão com Deus. 3 pastores essa semana, de lugares diferentes do país. 3 deles partiram, né? Um lá em Itapeva, outro lá em Foz do Iguaçu e outro lá no Piauí. Vejam, diferentes locais. Porque tudo aqui é uma passagem. E graças a Deus eles partiram com Cristo. E a gente vai ter um encontro com Ele. Eu não os conheço, só apenas um eu conhecia de ouvir falar. Os outros não, mas meus colegas os conheciam. E um dia a gente vai ter com eles um encontro no céu, graças a Jesus Cristo. E observamos que no versículo 9 ainda, né? Viver bem o presente, que é o que ele está alertando, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A única coisa para eu obter a salvação eterna é a fé em Cristo, não a lei. A justiça que procede de Deus baseada na fé, e é pela fé, que é um dom dado por Deus, como aprendemos hoje. No versículo 10 ainda, de Filipenses 3, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A melhor coisa que existe nessa vida é o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Não é? A palavrinha conhecer aí é como você se casar e ter a sua intimidade com sua esposa, com seu esposo. É essa intimidade, e é isso que nós temos que ter para com Deus, que o apóstolo São Paulo coloca aí, e conhecer o poder da sua ressurreição. Eu tenho Deus tem me guiado, me orientado, e eu entro nas redes sociais, e quando descubro uma pessoa que perdeu um ente querido, sempre coloco para ela o versículo de Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Comumente a gente ouve as pessoas falarem: não sei para onde foi, né? Espero que esteja em bom lugar, descanse em paz. Realmente, só descansa em paz quem descansa em Jesus Cristo. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E aí o apóstolo Paulo, o poder da sua ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E Ele mostrou isso quando Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas mais ainda, depois de 4 dias,
Porque os judeus ainda acreditavam que em 3 dias algum profeta, alguém poderia ressuscitar alguém, depois de 3 dias. Mas depois de 4 dias no túmulo, ele ressuscitou Lázaro, e aí mostrou o poder que ele tem, o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Lembrando sempre que a vida cristã, o cristianismo, não é uma vida de promessas, de alegrias, festas e tal. Há alegria, há festa, mas é luta, batalha, é sofrimento, né? E conformando-me com ele na sua morte. E eu sou apaixonado por Cristo, veja bem, deixou a sua glória, deixou o seu poder, assumiu a minha forma, a forma humana ali, veio através de Maria ali, assumiu um bebê, desenvolveu todo o processo até os 30 anos, e aos 30 anos ele começa o ministério, tem 3 anos de ministério, e transforma a história da humanidade. Ele assumiu a natureza humana por amor a nós, para nos dar a vida eterna e para que a gente fosse justificado. Olha o tema aí, justificado, considerado justo diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, de Jesus Cristo. E aí nós vemos que reconhecer que o único sacrifício de Cristo garante salvação eterna. E o estudo da Bíblia é fundamental, o que nós estamos fazendo aqui. Veja o quanto Deus está falando ao nosso coração aí nas escolas dominicais e o quanto você tem tido o hábito de diariamente buscar a palavra de Deus. E a vida de obediência e de testemunho aos outros. É importante também falar aos outros, mostrar aos outros. E isso são recursos para a gente enfrentar os dardos inflamados do maligno. Não se esqueça que nós temos um inimigo que está rugindo como um leão ao nosso redor, que é Satanás. E os recursos para eu poder trabalhar, combater a ação dele na minha vida e daqueles que estão ao meu redor é leitura da Bíblia e oração. O diabo teme a oração. Então ela é poderosíssima. E é maravilhoso ver o quanto Deus está operando. Eu tenho acompanhado lá a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é uma igreja que tem procurado ser missionária e tal, e o reverendo Arival, lá, o pastor titular, ele sempre alerta que quando estão pregando, há salas anexas a um grupo de pessoas em oração. Não como Spurgeon, lá na Inglaterra, o príncipe dos pregadores, que eram salas e salas, muitas pessoas a orar naquele momento da pregação, mas ali já estão orando. E vejam o quanto Deus tem abençoado aquela comunidade, aquela igreja. Eles estão com mais de 1 milhão de pessoas que se ligaram ao seu canal na internet. E os cultos daquela igreja, ali 8 da manhã, as pessoas assistem antes de ir para as suas igrejas. Então Deus está operando por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada ali com poder e através da oração. Mas vejamos bem, uma outra coisa também que aprendemos para combater as fake news, uma esperança no futuro. Quando nós terminamos o texto, o versículo 10 e 11, Filipenses 3, termina assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, e o final, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E é isso que é o ponto primordial, né? A vida eterna com o Senhor. E nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Os nossos irmãos que partem hoje vão em espírito para Deus, o corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus. Estão aguardando a ressurreição de Cristo. E com a ressurreição de Cristo, todos voltarão a ter os seus corpos, o mesmo corpo que Cristo tinha. Se você quer entender o corpo que você vai ter na vida eterna, vai lá nos evangelhos e veja após a ressurreição tudo aquilo que Cristo fez com o seu corpo. É aquele corpo transformado, glorioso. É a glorificação que nós teremos na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com base no poder da ressurreição, Paulo assegura ali aos cristãos, né? Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15 e 52, nós temos aí algo muito especial. Ouça, leia. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, o corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Se nós estivermos vivos aqui na hora da volta de Cristo, vamos ser transformados e os nossos que já foram, irmãos, virão gloriosamente e ressuscitarão. Isso a gente vê em muitas referências bíblicas. Depois você dá aí um print no seu celular aí, dá um print, pare o vídeo e copie as referências que estão aqui, são muitas,
para não estender muito a escola dominical. 1 Coríntios 15, 50 a 58 é muito bom. 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. 2 Timóteo 1, 12, depois do capítulo 4, o versículo 7 e 8. Tito 2, capítulo 2, de 13 a 14. E existem muitos outros, mas esses são referências para você ter uma ideia aí, para você ver o poder da ressurreição. E nós vamos todos bem firmados em Cristo, na sua palavra, e assim nós combatemos as fake news, as notícias falsas, as mentiras que estão sendo colocadas nas redes sociais e também na sociedade e também no universo religioso. E nós podemos fazer como o apóstolo São Paulo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós estamos aqui, somos soldados de Cristo. Estamos aí batalhando, lutando, estamos no exército dele para o servir e especificamente nesta manhã, refletindo sobre a importância de nós combatermos as fake news. Por isso, concluindo a nossa meditação nesta manhã, é possível lidar com as fake news e adotar as seguintes estratégias. Nós vamos relembrá-las aí na nossa conclusão. Primeiramente, estar atento às artimanhas das fake news. Super atento. E lendo a Bíblia e orando, Deus dá uma sabedoria para nós através do Santo Espírito e Ele nos tira dessas mentiras. E nós temos que tomar cuidado também para nós não sermos portadores de fake news. Cuidado tudo que você recebe no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Insta, enfim, qualquer Twitter, qualquer plataforma que você participe. Cuidado! Não compartilhe notícias falsas, mentirosas. E no universo religioso também. Esteja atento a isso. Também, segundo ponto importante, é preciso enfatizar também, desculpe, eu esqueci de passar, então, é preciso estar atento às artimanhas das fake news, mas é preciso enfatizar o plano único da salvação em Cristo. Não há outro. E aí, contando com os dedos o plano da salvação. Deus me ama, João 3,16, que é o polegar, ou melhor, desculpe, o polegar, Deus me ama, João 3,16, o indicador, eu sou pecador, Romanos 3,23, depois você lê. O médio, Cristo morreu por mim, Romanos 5,8, eu o aceito como meu Salvador, o anelar, João 1,12, e o mínimo, estou salvo, Hebreus 13,5, a parte B. Dá um print aí na tela, e eu vou colocar talvez na edição também, e a gente vê aí a importância desse plano para a minha salvação eterna. Reconheça que apesar de você ser pecador, Deus te ama e enviou seu Filho, Jesus, para morrer por seus pecados. Uma vez que você o confessa, torna o Senhor e Salvador da sua vida. Então você está salvo. Procure os pastores da igreja para fazer sua decisão e ser acompanhado por um cristão mais maduro. E isso é importantíssimo. E, último ponto, é preciso preparar-se devidamente para o combate. E a preparação nós estamos fazendo aí todos os domingos na nossa escola dominical, e você também diariamente, é importante você estar lendo a Bíblia. Tem até um cântico que cantavam com as crianças, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então esse aí é o caminho, é a chave para a vitória. Oxalá que todos nós possamos realmente combater as fake news religiosas com a palavra de Deus e a oração, e nós estaremos, como o apóstolo São Paulo, auxiliando os cristãos de Filipos, a não serem levados por aquelas fake news dos judaizantes, os gregos convertidos ao judaísmo, depois vindo ao cristianismo e tentando levar a doutrina para ele e criando uma coisa falsa. Hoje é a mesma coisa também. E vamos lá, nesse momento, o Oxalá que a gente sempre fala é espero que, tá? É uma terminologia antiga, eu sou arcaico, sou jurássico, por isso que eu falo Oxalá, espero que. Então vejam bem, que possamos realmente combater as fake news pela palavra de Deus, como o apóstolo São Paulo o fez. Que Deus abençoe. Amém.
juntamente com esse momento aí que a gente vai... veja bem, eu havia esquecido de colocar a terceira parte aí. É preciso preparar-se, ler a Bíblia e oração, já cantei e tal. E agora nós vamos cantar um hino de vitória, né? O hino foi escrito por John William Staff lá em 1852 e depois também adaptado por José Augusto Santos e Silva em 1908. Desculpe aí a mudança. Então, foi composto por John William Staff em 1852 e por José Augusto Santos e Silva em 1908. E o hino traz para nós: vencendo vem Jesus. E aí vem a colocação: quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, nós cantamos aí na segunda parte: neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. E a última parte: da vaidade, fiéis servos lutam por fazer nos seus. Muitas vezes os assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. E em todos os momentos, das partes do hino, nós vamos cantar: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pois nós estamos preparados para combater as fake news religiosas no tempo presente. Antes de nós cantarmos, nós vamos orar, não é? Nós temos Diana, não é? É uma pessoa que está lá em Manaus e ela tem uma amiga, chamada Gabriela. Então, Diana, que faz parte das mulheres que oram, ou melhor, a Gabriela, que faz parte das mulheres que oram, ela tem uma amiga chamada Diana, lá de Manaus, e ela pede as nossas orações. Também se pediu muito essa semana, em nível mundial, em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal. Os jovens estão distantes das realidades espirituais. Você que convive com os jovens, você tem percebido isso. Eles estão totalmente distantes. Nós também tivemos a eleição no último final de semana, e foram eleitos senadores, governadores e deputados, tanto federal quanto estadual, e governadores que foram eleitos no primeiro turno. Nós temos uma nova eleição que devemos estar em oração para o dia 30, uma nova eleição para presidente da República e para governadores que ainda não foram eleitos. Então devemos estar acompanhando em oração esse processo e pedindo a Deus pelos que já foram eleitos na semana anterior. E nós tivemos também líderes, pastores que faleceram. Eu acabei de colocar para os irmãos um pastor da Igreja Presbiteriana de Itapeva, um pastor de Foz do Iguaçu e um pastor lá do Piauí. Orar pelas suas famílias, que precisam conhecer a graça de Deus, o poder de Deus. E nós temos a esposa do pastor Benhur. O pastor Benhur, a sua esposa está com uma doença degenerativa. Inclusive até nós estamos pedindo ajudas econômicas em favor dele, Se alguém depois quiser, é só entrar em contato comigo, que eu tenho o Pix do pastor. Nós estamos ajudando esse pastor lá de Minas Gerais. E ele precisa da graça do bom exemplo, E essa semana, conversando com uma das pessoas que assistem a irmã Teresa, e ela é um exemplo para nós, porque ela anota tudo, sabe? Ela anota tudo. E tudo que se é colocado aqui nos textos bíblicos, ela está riscando a sua Bíblia, ela está marcando na Bíblia. Então isso é um bom sinal, isso é um exemplo importante para todos nós. Então agora nós vamos nos colocar diante de Deus e orar por todos os pedidos que foram feitos nesse momento. Oremos. Ó Pai querido, como é bom, nós temos um Deus onisciente, que sabe de tudo, onipotente, tem poder sobre todas as coisas, e onipresente, está conosco aqui agora. Gratos, ó Pai, porque o Senhor tem operado em nosso meio, o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. E agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra falou conosco no passado, tem falado no presente,
E ainda ela vai falar muito para que a nossa vida desenvolva espiritualmente, que a nossa fé aumente e que possamos viver uma vida que agrade o Senhor. Agradecemos pela escola dominical e nos dê toda a sabedoria do alto para combatermos as fake news. Tem misericórdia, ó Pai, de Gabriela, que precisa da graça do Senhor lá em Manaus, amiga de Diana, que o Senhor assista com o teu poder e esteja recuperando a sua saúde, Senhor. Lembramos os jovens que estão distantes das coisas espirituais, estão totalmente divorciados das coisas de Deus, são netos de Deus. Tem misericórdia deles, abre os olhos, Senhor, deles para conhecer a tua graça e o teu poder. Agradecemos, ó Pai, pelas eleições do último final de semana, por os deputados estaduais, federais, senadores, governadores já eleitos em primeiro turno. Nos abençoe na sua missão e esteja agora preparando o Brasil para eleger um novo presidente, para eleger os novos governadores ou reeleger, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa nação. E esteja acompanhando todo esse processo, dirigindo a nação para fazer a vontade do Senhor. Guarda também, Senhor, as famílias daqueles 3 pastores, Senhor. Do pastor Gessi, do pastor de Foz do Iguaçu, do pastor lá do Piauí. Esteja acompanhando as suas famílias, confortando seus corações e as suas igrejas também, que a graça os alcance. E seja o Pai também acompanhando a esposa do reverendo Benhur, lá em Minas Gerais, Senhor, com essa doença degenerativa. Cuida do pastor, dá sabedoria a ele, a família do pastor, da mulher do pastor que está junto deles, e providencia os recursos necessários para que ele possa dar assistência à sua esposa nesse momento que ela tanto precisa. E agradecemos ao Pai porque a tua escola dominical tem falado ao coração. Somos gratos ao Pai, a exemplo de Teresa, Senhor, que está assistindo, anotando, desenvolvendo a sua vida espiritual no conhecimento da tua palavra. Guarda Teresa e toda a sua família, Senhor. Agradecemos por esse momento e que a tua graça nos acompanhe e nos abençoe durante essa semana e guarda a nossa nação. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amém. E vamos cantar o hino. Quando a alma sequiosa agita a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil eu quero levantar e mostrar algum valor, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo vemos crentes e é sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, vamos a paz vem perturbar. Mas de mal nos ameaça, de alegria nos louvar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Na vaidade vi servos lutam por fazendo ser. Muitas vezes forças salvam, podemos parecer. Mas se alguém procura ver, sem a graça do bom Deus, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo